Bem, vamos tentar novamente. Olá, eu estou tentando gravar pela terceira vez o mesmo vídeo. Será de uma série de vídeos que eu estou tentando gravar para falar sobre história. A ideia básica é que, depois que uma amiga e antiga aluna, Erika Gatti, obrigado pela ideia, me deu a sugestão de falar sobre história em vídeos, eu tentaria o máximo possível correr atrás de dados para falar sobre história de um modo que atingisse várias pessoas. E a maneira que eu encontrei foi, ao mesmo tempo que eu estou falando, passando imagens sobre assuntos históricos, normalmente utilizando de filmes, séries e até animações que tiverem algum conteúdo histórico. Como no caso eu ainda não tinha uma ideia do que eu estaria filmando inicialmente, eu aproveitei e utilizei imagens de um seriado que eu gosto pra caramba, de ficção científica, mas que trata sobre questões como o espaço e tempo, que é Doctor Who. Como no caso, seria mais um foco relativo à questão de tempo, não de espaço. Bem, os motivos para eu ter aceito essa ideia foram dois. No caso, o primeiro que é como atualmente muitas coisas que aparecem na mídia e relativo a políticos em especial, normalmente estão desvirtuando os contextos históricos que nós conhecemos. Por exemplo, um que está acontecendo pra caramba aqui no Brasil é o período da ditadura, onde é falado que determinadas pessoas que cometeram crimes no período de 64 até 85 não teriam sido torturadores, e por aí vai. E além disso, isso também não serve somente para cá, para o Brasil, mas para diversos outros países, como por exemplo a questão de escravismo, que eu já comentei várias vezes com alguns alunos. A ideia básica é que o escravismo que nós encontramos no período da colonização e parte do Brasil Império, ele é completamente diferente do escravismo que nós vamos ver no período da Idade Antiga, em especial, aproveitando a imagem aqui que aparece de romanos no seriado Doctor Who, é exatamente um escravismo que poderia ocorrer por questões financeiras, quando a pessoa tinha uma dívida, e por questões de espólios de guerra, quando havia um combate e as pessoas daquela civilização eram basicamente pegas pelo povo inimigo e levadas. Então você nota que não havia uma questão racial e até mesmo preconceituosa no escravismo da Grécia, da Roma Antiga, e por aí vai. Não havia uma coisa a ver com uma questão racial. Bem, então você vê que o escravismo que nós tivemos aqui no Brasil foi extremamente violento. E isso faz parte de uma cultura que deve ser abolida e abominada por todos nós, ou seja, não perpetrar esse preconceito que ainda existe nas terras brasileiras. O outro motivo é porque muitas vezes as pessoas querem debater sobre questões históricas, mas elas não sabem como definir os fatos históricos de maneira correta. Então eu pensei, já que eu já tive essa sugestão, seria bom estar falando de uma maneira que as pessoas entendam. Bem, para conseguir entender, eu já vou entrar num mérito aqui que é relativo à definição de cultura. A definição de cultura, segundo o dicionário filosófico abreviado, abre aspas, conjunto dos valores materiais e espirituais criados pela humanidade no curso de sua história. A cultura é um fenômeno social que representa o nível alcançado pela sociedade em determinada etapa histórica. Progresso, técnica, experiência de produção e de trabalho, instrução, educação, ciência, literatura, arte e instituições que lhe correspondem. Ou seja, cada civilização, cada sociedade tem seus parâmetros de cultura. Por exemplo, uma coisa que acontece aqui na cidade de Santa Isabel, eu vou fazer de uma maneira micro e depois de uma maneira macro para vocês entenderem,
é que muitas pessoas, quando vêm para a cidade de Santa Isabel, apesar de Santa Isabel ficar na região metropolitana de São Paulo, lembrando que a gente não precisa colocar um número a mais para tentar ligar para outras regiões dentro de São Paulo, como Guarulhos, centro de São Paulo, Heliópolis, ou qualquer outra região dentro de São Paulo em geral. Você não precisa colocar um número a mais, mas muitas pessoas, por conta da maneira que vem a cidade, para a cidade ser de uma determinada maneira, muitas vezes pensam que na verdade a cidade é pequena, é uma cidade do interior, para ser mais correto, o que não é. Isso porque nós somos chamados o paraíso da Grande São Paulo, o que pode parecer que na verdade a gente é na verdade uma cidade de interior, ok? Dito isso, vamos pegar para uma civilização antiga, do período antigo, que é no caso os egípcios, em que eles viviam ao lado de um rio, até então considerado o maior rio, o rio Nilo, no mundo antigo. E quando isso ocorre, eles normalmente criaram uma civilização baseada naquele rio, e por conta disso, muitas de suas lendas, a lenda relativa ao próprio rio, tem uma relação com os deuses, querendo dizer que praticamente o rio Nilo é um presente dos deuses. Há todo um contexto histórico e mitológico, para ser mais correto, mais mitológico do que histórico, sobre como surgiu o rio, mas isso demonstra como aquela civilização ela é muito ligada aos seus costumes, tanto que a civilização manteve boa parte de seus costumes por milênios, literalmente falando. Então você nota que a questão religiosa ela pode influenciar, a questão de preconceitos ela também pode influenciar, como eu acabei de falar sobre a questão de Santa Isabel ser considerada uma cidade pequena. Então você nota que a cultura ela pode ser influenciada por diversos fatores, por exemplo, gastronomia. Determinados lugares dentro de determinadas regiões vão ter uma gastronomia diferente por conta do seu ambiente ou por conta das necessidades. Por exemplo, uma região onde não tenha tantas plantações vai ter que arrumar um outro jeito de obter alimentos, e pode ser muitas vezes a caça. E isso faz com que as pessoas comecem a utilizar-se de determinados tipos de alimentos específicos que consigam resistir naquela região. Mas uma das coisas que eu gostaria de falar é que muitas vezes algumas culturas criam determinados preconceitos. Por exemplo, os paulistas, eles normalmente criam um preconceito sobre determinadas regiões. Por exemplo, falando, baiano é tudo preguiçoso. Isso pode até ser uma piada e tudo mais, só que não deve ser criado estereotipos por conta disso. Esse é o tipo de cultura que não deve permanecer na mente de vocês. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas tenham preconceitos com determinada região. E isso também cria preconceito não somente na questão regional, mas também na questão de países, como por exemplo, não gosto de argentino. Por que você não gosta de argentino? Algum argentino lhe fez mal? Não. Muitas vezes somente por uma questão ideológica, que também tem uma questão histórica por detrás. Estão entendendo como é que funciona? Bem, eu espero que tenha ajudado vocês. Eu vou parando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo, se tudo der certo, ok? E eu vou começar falando um pouco mais sobre a questão histórica